that is your tap or water, and water to wash with. E o rio, do seu lado, é a sua torneira, onde você toma água e onde você lava. And imagine a fire that is always burning and you are sitting around it. Imagine uma fogueira que está sempre queimando e você se senta ao redor dela. This is how we lived for 7 years in the forest, in the mountains of New Zealand. E foi assim que a gente viveu durante 7 anos nas montanhas e na floresta da Nova Zelândia. And we did not stay in one place, but we moved around like nomads. E a gente não ficou num lugar só, a gente se movia como nômades. Always exploring another valley, going over another mountain. Sempre explorando novos lugares, novos vales. Todo mundo escuta, gente? So we never stayed in one place, we're always moving. Então eles nunca ficavam num lugar só, estavam sempre mudando de um lugar para o outro. And I am looking for animals, hunting with bow and arrow. E ela era quem procurava os animais para caçar com um arco e flecha. And we find some berries to pick and spend hours eating. E aí eles encontravam algumas frutinhas para coletar e passavam horas comendo as frutinhas. Because we have ocean of time. Porque eles tinham um oceano de tempo. Yeah. And this is how we lived for all those years in the wilderness of New Zealand. E foi assim que eles viveram todo esse tempo na natureza da Nova Zelândia. But really, the adventure started when I was traveling around in India. Mas de fato, essa aventura começou quando a Miriam estava viajando, ela foi fazer uma viagem e passou pela Índia. I had finished my studies, physical education, in Holland, where I'm from. Oh, okay. Oh, yeah. Nós estamos gravando, ok? Para todo mundo? Ok. Então por isso eu passei o microfone para que fique gravado a voz dela, ok? So I just finished my studies, physical education, in Holland, where I was born. Era da Holanda e ela tinha acabado de terminar de estudar educação física, era formada em educação física, então ela foi viajar. And I traveled around India on my own for a year. E ela foi viajar por um ano pela Índia, sozinha. And then after some time I met a New Zealander, a man called Peter. E aí ela estava viajando pela Índia e depois de um tempo conheceu uma pessoa, um homem da Nova Zelândia, o Peter. And he was looking for someone to go climbing the Himalayas with. Estava procurando uma companhia para viajar com ele para escalar o Himalaia. And so was I. So from that day on, we traveled together, and that's 18 years ago. Então a partir daquele momento, eles começaram a viajar juntos. E isso foi há 18 anos. And I was 22 at the time, and he was 52. Ela tinha 22 naquela época e ele tinha 52. Had I met him in Holland, I would have thought he's way too old, right? Se ela tivesse conhecido ele na Holanda, ela teria pensado que ele era velho demais. But in India, you can do whatever you like. It's total freedom. Mas na Índia a liberdade é total, você pode fazer o que quiser. So we started traveling together, and in the Himalayas we met the sadhus. Então eles começaram a viajar e quando eles estavam subindo os Himalaias, eles conheceram um povo chamado sadhus. And sadhus are men living in the Himalayas, and they're almost enlightened. Almost. Os sadhus são uma tribo, um povo que mora ali nos Himalaias, são homens que moram no Himalaia e eles são quase iluminados. And they have nothing. They have as little as possible, only one orange cloth.
Eles não têm quase nada, eles têm o mínimo possível, eles usam uma roupa, um pano laranja. And I thought that is amazing to have absolutely nothing. Eu acho sensacional de não ter quase nada. Because coming from Holland, everybody has everything. Porque vindo da Holanda, ela foi acostumada a ver que é um lugar onde todo mundo tem tudo. To have everything is totally normal, right? Ter tudo é completamente normal. So I thought it would be much more interesting to have nothing in form of possessions. Ela achou muito mais interessante não ter nada, né, de possessões. Of course, money is handy to have, but not endless possessions. Claro que é útil, né? Útil ter dinheiro, mas não um monte de coisas. And Peter was thinking exactly along the same lines. E o Peter pensava bem na mesma linha, assim, pensava da mesma maneira. So we both wanted to live more and more and more simple Então eles queriam viver cada vez de forma mais simples. and have less and less and less. Ter cada vez menos possível. And so we traveled for many years, even through Papua New Guinea, and ended up in Peter's home country, New Zealand. Então eles viajaram por muito tempo, através também da Papua Nova Guiné, e acabaram na Nova Zelândia, que é a terra natal do Peter. And in New Zealand I had to work for 1 year as a teacher in order to get a New Zealand passport. Para ter o direito de permanência lá, né, o passaporte na Nova Zelândia, ela teve que trabalhar durante 1 ano So I did that, como professora. and every weekend we used to go hiking in the mountains. Então todo fim de semana eles escalavam alguma montanha. But we did not want to go back home on Sunday afternoon. Eles queriam voltar para casa no domingo à tarde. And so we said to each other, why can we not find a way to live here? This is obviously the best place to be. Então eles começaram a pensar, por que a gente arruma um jeito de morar aqui na montanha? Esse é obviamente o melhor lugar para se estar. And that coincides with Peter years ago, because Peter used to be a university professor. O Peter, ele era um professor universitário antes de começar a viajar. And one day he looked out of the window at the mountains. New Zealand is called mountains. Nova Zelândia tem muitas montanhas. Um dia ele olhou para fora da janela And he thought and said, you have to live this stuff, what he read in the book, not just read about it. e ele pensou, você tem que viver, a gente tem que viver aquilo que a gente está lendo aqui, não só ler, tem que viver isso de verdade. Because he was studying and teaching philosophy. Porque ele estudava e lecionava a filosofia. So he said you have to live this stuff, not just read about it. Então não é só ler, tem que viver isso. Yeah. Peter pensou. So after I worked for a year, we said exactly the same thing. You have to live this stuff. Então depois de 1 ano, disseram a mesma coisa, a gente tem que viver isso. Yeah, so there the idea was born to live in the wilderness for 4 seasons, just 1 year. Então eles tiveram a ideia de vamos viver assim na floresta por 1 ano. Yeah, 4 estações. and we thought we have to prepare ourselves. We have to do some training, harden up. Harden up. It's a New Zealand expression. Então eles tinham que se preparar, né? Ficar mais fortes, mais preparados para essa aventura que duraria inicialmente 4 estações. And we had to know exactly how much are we eating? How much rice do you need for 1 week? How much lentils? How much beans? How much tea? You know, all these things we had to calculate. Então eles tiveram que calcular a quantidade de comida que eles necessitavam. Então assim, quanto a gente come de arroz ou de lentilha, consome de chá, de feijão durante 1 semana, 1 mês, por exemplo. Eles não tinham essa ideia. Ninguém tem. And what kind of clothing are we going to take? Que tipo de roupa que a gente leva? A lot of clothing these days is made from plastic, right? Synthetics. Muita vestimenta hoje é feita de material sintético, de plástico. It's great, very warm. But when you stand around the fire, a little spark might burn a hole
in your trousers. E esse tecido sintético pode ser quentinho, mas se você senta perto da fogueira e cai uma fagulha, ele queima, né? Pega No fogo. problem. No problem, little hole, right? But the little mosquito, tiny mosquito will bite. Não teria problema se fosse só um buraquinho na roupa, mas um inseto pequenininho, um mosquitinho entra lá e vai dar uma picada. So all these things we found out. Então eles tiveram que descobrir todas essas coisas, assim, tinham que pensar sobre isso para se preparar. Also, my main worry is that I would get lost. When I go hunting, I find a goat, and then I get the goat and I get lost. A preocupação dela era se perder. Eu vou lá, vou caçar, vou achar uma cabra, pego a cabra e aí eu me perco. Ela achava que ia acontecer isso. And of course, I will prepare for my hunting. I will be like Robin Hood. Vou me preparar para a caçada, eu vou ser como Robin Hood. So I bought the most primitive bow that I could find in the shop. Ela comprou o arco mais primitivo que ela conseguiu encontrar numa loja. It's called the intuitive shooting, É o que é chamado de tiro intuitivo. which means you do not know where you are shooting. Quer dizer, você não sabe onde você está mirando. Very, very difficult. É muito difícil. While I was working in a school, I practiced every day on a target. Mas enquanto ela ainda estava trabalhando e dando aula na escola, ela pôs um alvo e ficava praticando todos os dias. Yeah, very, very boring, but I was Bem persevering. tedioso, mas ela era perseverante. And in the end, I did perfect grouping, which means all the arrows go in the same place. No final, ela conseguiu acertar todas as flechas bem naquele centrinho ali do alvo. Já falou, pensou, agora tá bom. And I remember saying to a friend who was a real bow hunter, I said, how difficult can it be hunting? E aí ela tinha um amigo, uma amiga que caçava com o arco, e ela falou, imagina isso aí, o que pode ser de difícil? Não achou que fosse ser difícil. And he said, you will see. Você vai ver. And that's exactly what it was. It was super, super difficult. E foi o que aconteceu, foi super, super difícil. So, we set out finally, after 1 year of preparation, we go into the mountains with all our food. Depois de 1 ano de preparação, eles saíram em direção à montanha, com toda a comida que eles tinham separado para levar. So we had buckets of food to last us for 3 months. Então eles tinham uma provisão de comidas para durar 3 meses. You can read all about it in the book. Tudo no livro. And the first day we thought, this is fantastic, this is paradise. No primeiro dia eles pensaram, nossa, isso é fantástico, isso é o paraíso. How lucky we are, right? We made it. Que sortudos, nós conseguimos. Then the second day we thought, oh, what are we going to do for 3 months here? No segundo dia, e agora? O que nós vamos fazer 3 meses aqui? Because we had absolutely no distraction, no phone, obviously, no machine of any kind, not even a clock. Nenhuma distração, nada, nem telefone, celular, obviamente, nenhuma máquina, nenhuma distração que eles tinham. So there was absolutely nothing to do. We were absolutely bored to death. Eles não tinham absolutamente nada para fazer e ficaram absolutamente entediados. And I realized all my life I had avoided boredom. Então, ela se deu conta de que durante toda a vida ela tinha evitado o tédio. Or I'd always be busy, right? I never get to boredom. Sempre estava ocupada, nunca tinha tempo de ficar entediada, porque estava sempre com coisas para fazer. And so I realized, I've been almost afraid of boredom. Foi quando percebeu que eu tinha quase medo de ficar entediada. But what is actually boredom? It's nothing, right? O que exatamente é o tédio? It's doing absolutely nothing. Not meditating either, though. É fazer absolutamente nada, nem mesmo meditar, nada. And time seems to change when you're bored, right? It seems to stretch. Parece que ele muda quando você está entediado, ele parece que alonga, estica. And that's exactly what happened. We had to slow down. Our mind had to slow down.
E é o que eles precisavam, eles tiveram que desacelerar, a mente deles teve que desacelerar, diminuir o ritmo. And it took about 3 weeks for the mind to slow down and meet the rhythm of nature. Levou mais ou menos 3 semanas até que a mente deles, o pensamento desacelerasse e eles entrassem no ritmo da natureza. Because nature is much slower than us with our speed of mind, with the phone. A natureza é um ritmo muito mais lento do que o nosso, com a nossa mente, principalmente com o telefone e tudo mais. So it took 3 weeks to become as calm as the trees around us. Levou umas 3 semanas até eles ficarem calmos como as árvores ao redor deles. And in those 3 weeks, we had to overcome boredom. E nas 3 semanas tiveram que superar o tédio. Yeah, it was very interesting. And after that, we could just sit and look at a leaf coming down through the sky. For 2 hours. Então eles podiam sentar e ficar olhando até uma folha cair da árvore durante horas. So that was the most interesting process to calm down. Então esse foi o processo mais interessante, para acalmar, para desacelerar. And after 3 months, we had to get more food. So we go to our friend in the city, and it takes 1 day to speed up. E aí depois de 3 meses eles tiveram que buscar mais comida no alojamento de um amigo que mora perto da cidade, e aí leva 1 dia para acelerar tudo de novo. But the time element is what interests me the most. Time. Mas o tempo foi a coisa que mais interessava a ela. It felt for us as though we had no future. We had no calendar, there's nothing, completely blank. E aí veio para eles que eles não tinham nenhum futuro, nada, nenhum planejamento, nenhum calendário, em branco. Then I realized for us, having a planned future is security. Então ela percebeu que para nós ter um futuro planejado é sinônimo de segurança, significa segurança. Imagine if you had no idea what you're going to do tomorrow. Imagina que você não tivesse nenhuma ideia do que você vai fazer amanhã. Or next week, actually not the rest of your life, no idea. Ou na semana que vem, ou pro resto da sua vida. Strangely enough, it would unsettle us, right? Strangely enough, it would make us uncomfortable. Essa falta de planejamento deixa a gente desconfortável. Yeah, but why? Por quê? Because the future is insecure anyway, right? We could all die tomorrow. O futuro é inseguro de qualquer forma, a gente pode morrer amanhã. Yeah, so all of these things we could think about in the forest. Então, eles podiam pensar sobre todas essas coisas na floresta. And then there are also the very practical things, like keeping warm in the winter. E aí tinham que pensar nas coisas práticas, por exemplo, como se aquecer no inverno. And me, I was a total failure with hunting. E ela foi um total fracasso na caçada. I thought there are goats, there are wild goats in New Zealand. I thought they're more or less everywhere. Tem cabra selvagem, muita cabra selvagem na Nova Zelândia. Então, por todos os lados. But not so. They're in some valleys and not others. Só que não é bem assim, elas estão em alguns vales e não em todos. And we were in a place without. E eles foram parar num lugar que não tinha. There was only possums. You know possums. Só tinha gambás. And in New Zealand, they do not think that you can eat possums like rats. Like you eat Na rats. Nova Zelândia ninguém acha que você vai comer gambá. Bom, vem aqui. É bom, gambá é tipo um ratão. But, is a little detail, I grew up vegetarian. Só um detalhe, ela foi a vida inteira foi vegetariana. So I did not know the taste of chicken. Então ela não sabia o sabor do frango, por exemplo. So when we got our first possum, Peter said, well, this is meat. I eat. Okay. Então, quando eles conseguiram pegar o primeiro gambá, foi a primeira vez que ela comeu uma carne. Ela falou, isso aqui eu gosto de carne, tá bom. It's a very strong taste. But to me, it's like, okay, this is what meat is like, obviously.
Tem um gosto super forte, mas aí ela pensou, então esse é o gosto que tem a carne. So, especially Peter, he needs meat to eat. I don't. I grew up vegetarian. Especialmente o Peter precisa de carne. Precisa comer carne. E ela falou, eu não preciso. So the first winter he lost weight. Então no primeiro inverno ele perdeu muito peso, ele emagreceu. Because my bad hunting. Graças à péssima caçada da Miriam. And it was so cold that the beans and rice that we had was not enough for him. E estava tão frio que o que eles tinham, o feijão, beans and rice, e o arroz e o feijão que eles tinham não foi o suficiente. Yeah, so it was quite a problem. That's when I started trapping possums. Então eles começaram a fazer armadilha para os gambás. And luckily I succeed, and I also learned how to make garments with the skin. Então deu certo a armadilha para o gambá e ela também, por sorte, aprendeu a fazer um pele, um casaco, uma proteção com a pele do gambá. And the possum skin is very warm. E a pele do gambá é bem quente. And we learn how to make big fires to keep warm. Eles aprenderam como fazer umas fogueiras bem grandes para ficar quentinhos. With huge logs. So where do we get the wood from? E onde eles iam conseguir a madeira? These are all things we had to learn. Tudo isso eles tiveram que aprender. You cannot just get wood in the forest. It's all half rotten. It doesn't give the right heat. Não é só sair na floresta e achar que vai ter a madeira lá. Tem umas madeiras que são podres, não é só colocar, jogar ali e pôr fogo. Não vai fazer fogueira. So we got logs that are in the riverbed because the wind would dry it out. Eles pegavam os galhos que ficavam ali na beira, na margem do rio. Porque não é que você entende? The wind dries it out. Porque o vento carrega, seca, ele seca, o galho seco. So all of these things we had to learn, and it took 6 months. It took 6 months before I shot my very first goat with a bow and arrow, and this is a little horn of it. Levou 6 meses para conseguir caçar a primeira cabra e esse aqui é o chifre. And I carry this horn of the goat Ela carrega o chifre da cabra. because for me it symbolizes life and death and the circle of that. Porque para ela é o símbolo da vida e da morte. E esse ciclo de vida e morte. Because one thing is certain, we will all die. Uma coisa é certa. And so we have to appreciate every day because we don't know when we're going to die, right? E é por isso que a gente tem que apreciar cada dia. Cada dia, porque a gente não sabe quando é que a gente vai. So this I carry already with me since 2010. This is when we moved into the wilderness. Então isso está claro desde 2010, quando eles saíram nessa aventura, quando foram para a floresta. And after 1 year, we did not want to go back to civilization. Depois de um ano, que era o tempo estimado para fazer essa experiência, eles não queriam mais voltar para a civilização da cidade. So every year of those 7 years, we found another way to live in the wilderness. Então, depois de um ano, desses 7 anos que durou tudo, eles encontravam uma nova maneira de viver na natureza. And now in last year, we found that there was a trail in New Zealand. E aí, no último ano, eles descobriram que tem uma trilha que percorre a Nova Zelândia. A 3,000-kilometer trail. Um percurso de 3.000 quilômetros. And we saw other walkers. It's like the Appalachian Trail, right? The Pacific Crest Trail. É uma trilha de 3.000 quilômetros. Yeah. Ele só... It's like the Appalachian Trail in America. É como uma trilha que tem nos Estados Unidos. Yeah. And we saw other hikers coming by. Eles encontravam outras pessoas que estavam fazendo a trilha. And they all look absolutely malnourished. E todos eles pareciam mal nutridos. And then,
I thought I will be hunting on the way and we get meat. Ela pensou, né? Então eu vou caçar no caminho e aí a gente vai ter carne para comer. And if I shoot a goat, then we can just stay in one place for a week. Porque aí se eles conseguissem caça, dava para ficar no lugar durante uma semana, não precisava ficar o tempo todo caminhando. And of course, because we don't have a fridge, the smaller animal the better. E como, claro, eles não têm uma geladeira, quanto menor o animal for, melhor. So the best animal was actually the hare, like a big rabbit, right? O coelho grande. Yeah, big rabbit. That's the best one. He ate many hares. Comeram vários desses coelhões. Or the small goat. Ou uns cabritinhos. Yeah, because the deer is way too big. It will just go Porque o missing. alce é muito grande, não dá para carregar. We did sometimes try to smoke the meat, but not so good. Eles tentaram defumar a carne, mas não funcionou. Yeah. So the rabbits were actually the best. Os coelhos foram o melhor. And we walked for 10 months, those 3,000 kilometers through New Zealand. Durante 10 meses eles percorreram esses 3.000 quilômetros da Nova Zelândia. And at the end, we thought, this is fantastic. We want to do more of this long walking. No final, eles acharam fantástica a experiência e pensaram, então vamos fazer mais caminhadas, mais trilhas como essa. And that's when we started long walking in Europe. We walked from France towards Istanbul. E aí resolveram fazer uma outra trilha, uma outra jornada que começou na França até Istambul, na Turquia. Yeah. And on the way we came through a country called Bulgaria. E no meio do caminho chegaram num país chamado Bulgária. And we saw that there was a beautiful little cottage. E aí eles viram uma bela casa de campo. And we already heard the housing is very cheap. E aí foram lá perguntar e a casa estava bem barata. And we bought this little cottage. How much was it? And we bought the cottage for 12,000 reais. E aí eles resolveram comprar essa casinha lá de campo na Bulgária, na montanha da Bulgária, e por 12 mil reais. Of course it has no electricity, no bathroom, no toilet, no kitchen. Claro que não tem cozinha, banheiro, eletricidade. But very luxury for us after the tent for 10 years. É muito luxuosa para eles depois de uma barraca por 10 anos, Yeah. So that's where we are living now. que é onde eles moram hoje. And still we are practicing to have as little belongings as possible. E ainda eles continuam praticando essa ideia de ter um mínimo, de possuir um mínimo de coisas possível. Because actually all what you possess you. Porque o que você tem, o que você possui, te possui. It takes up a little space in your brain. You have to think about where is your car, where is your phone, where is your bike, right? Porque ocupa espaço também na sua mente. Você fica pensando sobre isso. Cadê o carro? Cadê o celular? And worse, you have to pay for it and pay for the repair and pay registration and all these things. E aí tem que pagar por tudo isso. Pagar assinatura, conserto, pagar para ter. Yeah. So I am very wary of getting more stuff that I don't need. Então ela tem muita preocupação, assim, ela não quer ter coisas que ela não precisa. And when I met Peter 18 years ago, Quando ela conheceu o Peter, há 18 anos, he said that you can live without working. o Peter disse para ela, a gente pode, é possível viver sem trabalhar. If you understand the symbol of money, you would work as little as possible. Se você entender um pouco de dinheiro, você vai poder trabalhar o menos possível. Because money is equivalent to time, right? Porque o tempo é equivalente o dinheiro equivale ao tempo, The time of your life. o tempo da sua vida. So is it really worth what you're buying for if you have to spend, say, 5 years working? Será que vale aquilo que você está pagando com o seu tempo? Por exemplo, 5 anos da sua vida que você paga um bem, vale esse tempo? O bem vale esse tempo? Of course, if you love your job, you should absolutely keep working, like Roberto.
Se being a você, doctor. se você ama o seu trabalho, você deve continuar fazendo o que você faz. But statistically, there is a big proportion of us that does not like our job. Mas estatisticamente tem uma grande parte de nós que não gosta do que faz. So you need to think what you're buying with that money that is actually the time of your life, right? Então, você tem que pensar o que é que você está comprando com aquele tempo da sua vida. Very logical, right? Lógico. Also interesting, when I met Peter, he was living in India. E outra coisa interessante, quando ela conheceu o Peter, ele estava morando na Índia. And his meta question was, what is true human freedom? E a meta pergunta dele, eles têm esse negócio da meta pergunta. A meta pergunta dele na época é qual o significado verdadeiro de liberdade do ser humano. And to answer that question takes 10 years, you have to live the answer. Ah, então, para responder essa pergunta ele levou 10 anos, porque tem que viver a resposta para poder responder. Yeah. So he looked at attachment and about fear and all of these things. E aí ele olhou para o apego, para medo, para essas coisas. And when we went to live in the wilderness, we also had a meta question. Quando eles foram viver na floresta, eles também tinham uma pergunta meta. Which was, what happens to body and mind when living far away from civilization? Que era o que acontece com o corpo e com a mente quando a gente vive longe da civilização. And we found out that compared to the mountains, we are very small. Descobriram que comparado às montanhas, nós somos muito pequenos. And compared to the other animals, we are very useless. Comparado aos outros animais, a gente é muito inútil. If there's a slight change in temperature and we too cold, for example, A gente fica com frio se tem uma queda de temperatura, a gente já passa frio. and we cannot eat the grass, so we have a problem with food all the time. Então, como a gente não pode comer a grama, tem problema com comida o tempo todo. So compared to the mountains, we are small. Nós somos muito pequenos comparado às montanhas. And what my problems of the past, because in the wilderness there's no present problems, E os problemas que ela tinha, porque ali na floresta não eram problemas do presente, eram do passado, I mean psychological problems. os problemas psicológicos. Compared to the mountains, the problems that I have is completely irrelevant. Comparado ao tamanho das montanhas, aquelas questões que ela tinha na mente dela ficavam completamente irrelevantes. Because memories came up. What I had said 10 years ago to such and such. E aí vinham umas memórias assim, o que eu disse para aquela pessoa, para outra pessoa 10 anos atrás. Vinham, né? It's completely irrelevant, right? Completamente irrelevante. And yet it keeps coming up all the time. E aí Maybe 20 continuava times. vindo na mente dela esse tipo de memória, essas coisas do passado. But after 25 times, it stopped coming up. Depois de 25 vezes, parou. And then the next one came. E aí veio outro pensamento. And so on and so on. We call it spiders in the Yes, corners. yes. They keep coming up. They were like spiders in the corners. Yeah, Era the como corner. aranha, eles chamavam de aranha nos cantos. Yeah, and they keep coming up. But you know what? We had an ocean of time. Esses pensamentos vinham. Mas eles tinham um oceano de tempo disponível. So we keep looking at the spiders. Então, continuaram procurando pelas aranhas. And in the end, those problems dissolved. They were not solved by thinking about it. E no final, esses problemas se dissolveram, eles se resolveram e não foram resolvidos pensando sobre eles, eles simplesmente desapareceram. And instead of all those problems, there was more space in our mind. E aí, no lugar de problemas, sobrou espaço na cabeça. So more clarity. Então, mais clareza. And when there is clarity, you can see trouble coming. E quando você tem clareza, dá para perceber quando está chegando um problema. So if a problem comes, stand on the side. Quando o problema vem, você dá um passo para o lado, deixa ele Because I can passar, see it. Yeah. porque você pode ver. I think that is the biggest change in our mind. E essa foi ela acha que foi a maior mudança que aconteceu na mente deles, no pensamento deles, Yeah. com essa experiência. Mais clareza.
And physically, I think you become what you eat. E fisicamente, ela acha que a gente se torna aquilo que a gente come. Yeah, so we eat very lean, wild meat. Então eles comiam carne selvagem, Super healthy. And I found out that eating meat for the first time, que era super saudável, e você não... You thought, what, the first time? Quando ela comeu carne pela primeira vez. yeah, my hair got thicker and my fingernails got thicker. As unhas e o cabelo ficaram mais fortes, mais grosso o fio do cabelo, My skin got better. a pele melhorou. Yeah, and of course more healthy because why? Sleep. Porque, claro, dormir, Because we had no watch, right? porque eles não tinham relógio. So we sleep when it's dark Então eles dormiam quando escurecia and just wake up when it's light. But then in winter, that's a long time. e aí acordavam quando amanhecia. Mas no inverno, esse período de escuro dura muito tempo. And in summer, it's quite short time. E no verão é bem curtinho, a noite dura menos. So we see the winter as like the recharge of the battery. Então o inverno era como recarregar a bateria, para recarregar as baterias. I think the worst invention in the world is this electric light. A pior invenção do mundo para ela é a luz elétrica, a eletricidade. It keeps our brain awake, right? É o que mantém o nosso cérebro ativo, acordado. You try it, you switch the light off, you get sleepy at 8 o'clock. Pode tentar fazer a experiência, desliga as luzes e apaga as luzes e você vai acabar dormindo às 8 horas da noite. Yeah. And if I can't sleep for long, if I don't have good sleep, then I see the effect immediately. Então, se ela não tem uma boa noite de sono, ela vê o efeito imediatamente. Yeah. First thing I want to eat for breakfast is sugar. Primeira coisa que ela quer comer de café da manhã quando ela não dorme bem é açúcar. Yeah. And I feel more emotionally. I could cry about nothing. Fica mais emotiva, chora por nada. So for me, emotional unbalance is completely linked to sleep. Então, um desequilíbrio emocional para ela é completamente ligado ao sono, à falta de sono. So if I sleep well and eat well, I am automatically happy. Se ela come bem e dorme bem, está automaticamente feliz. Yeah, it's very easy mathematics then. É uma matemática bem simples. Yeah, we covered a lot. Then, after we bought the cottage, we went to Australia because I had to speak for an event for my book. E depois que eles se mudaram para a Bulgária, depois de ter a experiência na Nova Zelândia, eles mudaram para a Bulgária, como ela contou, e eles foram para a Austrália, porque ela tinha um evento de lançamento do livro dela. And Peter was saying, I don't want to go to Australia. E o Peter estava dizendo que ele não queria ir para a Austrália. And not once, but maybe 100 times he said this. Não uma, mas talvez umas 100 vezes ele disse que não queria ir para a Austrália. But our flight, very expensive from Europe, was covered by this festival. Mas o voo deles foi pago pelo festival de literatura, então... Yeah, so I said, obviously we go. Claro, que ajudar. Porque é muito But he caro said, esse voo. I do not want to go. E o Peter não queria ir de jeito nenhum. And of course a total disaster happened in Australia. E aí teve um total desastre na Austrália. We were traveling through the desert after this festival. Depois desse festival de literatura, eles foram viajar pelo deserto. And Peter washed his face with bad water. E o Peter lavou o rosto com uma água que era ruim, impura. So he got diarrhea, Então ele ficou com uma disenteria, which is very dangerous in very dry desert. que pode ser muito perigosa porque o deserto é muito seco. So he lost consciousness even, and I had to bring him to the hospital. Ele até ficou inconsciente e ela acabou tendo que levar ele para o hospital. And there the doctor saw immediately it was very serious, and he had, like many people there, acute kidney failure. E aí, quando chegou lá no hospital, o médico já fez o diagnóstico que ele tinha um problema no rim. And he got treated. He was 5 weeks in hospital. Acabou ficando 5 semanas no hospital. And he said, okay, you can go home.
tudo bem, você pode ir para casa. And oh yeah, where? em Gary. Oh yeah, we went to New Zealand Aí eles foram para Nova Zelândia, porque não dava para ir para and stayed with friends there. Ficaram com os amigos lá. But unfortunately, Peter did not get better because the doctor had said you should get better in 4 weeks. Só que aí o médico disse que ele devia estar melhor, ele ia melhorar em umas 4 semanas, só que ele não melhorou. When he did not get better, the doctor said, now you have chronic kidney failure. E aí, quando ele não melhorou, ele foi no médico e o médico falou que tem realmente um problema crônico renal. And you will die, Você vai morrer. like everyone else, by the way. Todo mundo. You will die unless you take dialysis and a kidney transplant. A não ser que você faça diálise e depois um transplante de rim. But dialysis, you have to be in a city and go to a hospital and be on a machine. Para fazer diálise, tem que morar na cidade e toda hora para o hospital fazer a troca durante todo dia. Yes. Depois ia precisar de uma transfusão de rim. And he said, no, I will not go and live in a city. Ele falou, não, eu não vou para a cidade. He said, I'd rather die than go on dialysis. Eu prefiro morrer do que fazer diálise. And, well, what could I do? E aí, He's o que eu very podia stubborn. fazer, ele é bem teimoso. So Peter was going to die, so we are renting a house, right? For the first time. O Peter estava para morrer, eles alugaram uma casa pela primeira vez. Renting a house in New Zealand. Very expensive. Muito cara, na Nova Zelândia. Yeah, but of course you're not going to complain about expense when he's going to die. Mas ninguém vai reclamar de custo quando alguém está para morrer. It was a beautiful time because we really appreciate every day. E foi um momento bom, porque eles realmente aproveitaram, apreciavam cada dia. And Peter had many near-death experiences in the past. E o Peter já tinha passado por umas situações de achar que ia morrer no passado. So he's not afraid for death because he's seen it's like coming home. Então ele não tem medo da morte, porque ele vê isso como ir para casa. In fact, when he was in the hospital, Quando ele estava no hospital, one night he thought, death is coming, I can feel it coming. This is beautiful. And he lay down and relaxed. um dia ele falou, a morte está chegando, eu posso sentir a morte chegando. E aí ele falou, é bonita. And an enormous sense of peace came over him. E aí ele ficou com um sentimento de paz muito grande. Shortly after, alarm bells went off. E logo depois os alarmes dispararam. Someone else had died. Alguém que tinha morrido ali perto. Yeah. Strange thing, this death, right? Comes walking into the hospital. Uma coisa estranha essa morte, alguém andando no hospital. Anyway, he is not afraid to die, that's for sure. E de qualquer forma, ele não tem medo da morte, isso é certo. And when we were preparing for him to die in that expensive rental house in New Zealand, Quando eles estavam se preparando para a morte do Peter na casa de aluguel cara na Nova Zelândia, he did not die. ele não morreu. He somewhat recovered, not 100%, but enough. Ele se recuperou, não totalmente, não 100%, mas ficou bem, o suficiente. Yeah, so he's like a miracle, medical miracle. Ele é como um milagre da medicina. Also because he believes if a tree loses a branch, the tree will grow a new branch. Quando a árvore perde um galho, ela desenvolve um outro galho novo. Everything in nature wants to live, right? That's our nature. Tudo na natureza quer vida, quer viver. E essa também é a nossa natureza. Yeah, so with that principle, he lived and he recovered. Então, a partir desse princípio, ele foi vivendo, ele foi se recuperando. And I think because he is not afraid to die, he is not losing energy on fear. Então, e ela acha que como ele não tem medo da morte, ele não perde energia pro medo. And that is now more than 5 years ago. Isso foi há 5 anos. Yeah. So we are living, like everyone else, with death. Então, eles estão vivendo, como todo mundo, como todos nós, com a morte.
And I think death is for both of us, because I'm living with him. E ela tem certeza, ela acha que assim, a morte está do lado dos dois, não só dele. Death is for both of us our greatest teacher. E a morte é para ambos uma grande professora. And I'll remind you of this one, is the same thing again, the life and death circle. É a mesma coisa do chifre daquela primeira caçada, que fica lembrando o tempo todo desse ciclo de vida e morte. Yeah, to appreciate life. Life is for the living. Apreciar a vida é para ser vivida. Yes, that's the end of my story so far. Any questions? When did you decide to write the book? When did I decide to write a book? Quando ela decidiu escrever o livro. This book. You're most welcome to purchase it at the end of this. I did not decide to write a book. Ela não decidiu escrever um livro. We were staying with a friend, Estavam na casa de um amigo. and she said, "Why do you not write one day in your life?" Por que você não escreve sobre um dia na sua vida? And I did. I wrote down 2 pages E ele escreveu 2 páginas and sent it to a magazine, e mandou para uma revista. and they took it. E eles publicaram. And it made me so happy to even give some money for it. I was like, "Oh." E ela ficou tão feliz porque eles publicaram e ela ainda ganhou dinheiro para fazer isso. And then, just coincidentally, a publisher read this article. Coincidentemente, um editor leu esse artigo que ela publicou na revista. And she asked me, published in New Zealand, she asked me to write a book. E aí ela falou para a Miriam escrever um livro. And I was like, write a book? I only did 2 pages. Escrever um livro? Só escrevi 2 páginas. Never thought of writing a book. Nunca tinha pensado em escrever um livro. Plus, English is my second language. E inglês é a segunda língua dela. I come from Holland. Ela é da Holanda. Yeah. So my writing style is quite simple, Então, o estilo de escrita dela é simples. and maybe that's why it appeals to everyone. E talvez por isso seja uma coisa que cativa, que chama a atenção de todo mundo. Everyone can read it. Qualquer um pode ler. And so, yes, it's soon after the book came out, the television cruise came. E aí, logo depois que o livro foi lançado, veio uma equipe de televisão. So we had 10 television crews coming to visit in the bush. E aí eles tiveram 10 equipes de TV em fazer matéria na selva, na So floresta. from being under the radar, we are completely in the spotlight. Eles estavam super assim, quietinhos, eles entraram no radar. Television crews from all over the world, from Canada, from England. Foi a equipe do Canadá, da Nova Zelândia, da Inglaterra, fazer matéria com eles. Yeah, so crazy new world for us. Era um mundo muito louco, diferente para eles, novo. Yeah. And it's being translated into 6 languages, and the most proud I am of this Portuguese translation. E aí esse livro foi traduzido em 6 idiomas e ela tem muito orgulho dessa edição em português. English, of course, French, German, Dutch, Chinese, and now Portuguese. Inglês, francês, French, German, alemão, Chinese. chinês. Yeah. Inglês, francês, holandês, chinês, alemão, português. Yeah. So it was a lot of work, a lot of interviews, a lot of promotion and all that. But I enjoy it. Então tem sido muito trabalho, lançamentos, entrevistas e ela gosta disso. They put me in a hotel. I have a hot shower. Banho quente. And afterwards go back and live in the bush and have a very humble existence. Depois volta para a natureza, para o céu, onde ela tem uma vida bem humilde. No tempo que ela pegou a primeira vez, ela não levou nenhum livro, nenhum caderno para escrever. Ela perguntou se ela não levou nenhum livro, nenhum caderno para escrever. The first time I went to the libraries, did you take any books or notebooks, pen to write or read anything?
Yes, we had to take books that we can read over and over again and still not understand them. Eles tinham que levar uns livros que eles pudessem ler e reler várias vezes e não entender. So we decided on Friedrich Nietzsche, also sprach Zarathustra. Eles resolveram levar o Nietzsche, e assim falou Zaratustra. I still haven't understood it. How many times have you read it? Can't stand it. Não suporto. And the more easy one is Krishnamurti. What? Krishnamurti. Krishnamurti. O que eles levaram o mais fácil era Krishnamurti. He's got a book, and the title alone is enticing. It's Freedom from the No. Freedom from the North. No. Não, é Liberdade do Nada. That's the title. Yeah. Esse é o título do livro. And other philosophy. Thoreau, Walden Pond. Levaram outros livros de filosofia. Yeah, nature philosophy. É. Tao Te Ching. Tao Te Ching. Yeah, those sort of words. Tao Te Ching. Ela levou o Thoreau, né? Thoreau. A vida nos dons. Life in the Woods. Yeah, that one, sir. Yes, sir. Eles foram inspirados por esse livro? Were you inspired by the book? Yes, it's very interesting to study this philosophy in the wilderness É muito interessante estudar essa filosofia na natureza. Né? because you can really study it because you've got a lot of time. Dá realmente para estudar porque tem muito tempo. The message of your presentation remind me of the writer of the book called *Sapiens*, Yuval Harari, and I found it very, very interesting. So your message matched with this in his book. Yeah, very interesting. But also like to know how you guys dealt with this, with challenges that you guys faced in terms of injuries, in terms of illnesses. In terms of those things that when a person like me imagine myself going to live in the jungle, this is one of the first questions that comes into my mind. So you mentioned that Peter had some close calls to that. So I'd like to ask you, like, how do you guys deal with the lack of medicine? And the second question is if you know Wim Hof. Yeah, because I know he's got a cottage in Bulgaria and he's from Holland as well. Yeah, he's from Holland. So he asking, what do we do when we got sick? Como é que eles lidavam com alguns desafios, se tinham algum ferimento, ficavam doentes. Apart from Peter getting sick in the desert in Australia, fora essa vez que o Peter ficou doente no deserto da Austrália, we never got sick in New Zealand. eles nunca ficaram doentes na Nova Zelândia. We only got sick when we go to town and stay with friends Eles só ficavam doentes quando eles iam para a cidade. and sleep too little because of light. E dormiam pouco por causa da energia elétrica. And of course we're so excited, we have parties and E aí eles ficavam tão animados que iam para a festa e tudo é quando eles ficavam adoeciam. other people have the flu, give us the flu. E aí pegavam, por exemplo, gripe. Yeah. So when we go back in the wilderness, we become healthy again. Quando eles voltavam para a floresta, eles ficavam saudáveis de novo. And he asked, how did we deal with challenges? Como é que eles lidavam com os desafios? It was also exciting. So me carrying a big log in the snow. Era tão, what did you say? A big log, like a big tree. Ela carregando uma areia na I'm neve. thinking, wow, look at me! I can carry two! Aí eu posso carregar 2 troncos. So because it was also new and also cool. Então, era novidade, então era legal, eles lidavam bem com esses desafios. But you took medicine when you went there, right? Like Yeah. painkiller and stuff. Yeah. We had the medicine with us, but we never needed it. Eles levaram um pouquinho de remédios, assim, analgésico, alguma coisa assim, anti-inflamatório, eu acho, que eles tinham, mas nunca precisaram usar. But the biggest thing I think is that we had nothing to compare ourselves with. Mas a melhor coisa é que eles não tinham nada com que eles tivessem que se comparar. No Facebook, no Instagram, nobody was doing this, right? Não
não tinha Instagram, rede social, né? Instagram, Facebook, não podiam, eles não tinham contato com ninguém que estivesse tendo a mesma experiência, que estivesse fazendo aquilo que eles estavam fazendo. So everything felt like an achievement, like, wow, I got the fire going and it's raining. Então tudo foi uma grande conquista. Nossa, consegui fazer fogueira, nossa, tá chovendo. É, sem ter comparação, né? Yeah, without comparison. And later I thought, is there a confidence that is not based on comparison? E aí ela passou a pensar, depois da experiência, assim, existe uma autoconfiança que não seja baseada na comparação? Because when you think about it, often it's confidence is based on comparison. In school, right? Porque até então a nossa referência é de que a confiança é baseada na comparação, por exemplo, na escola. Like, why are you good in mathematics? Because you're better than him. Por exemplo, você é bom de matemática. Por quê? Porque você é melhor que o outro. Well, what happens if you go in a class full with good mathematics? You are nobody again, right? Se você vai para uma turma em que todo mundo é bom de matemática, você se torna um nada. Você só... So for me, living in the wilderness gives me confidence that is not based on comparison. Então, essa experiência de viver na floresta, de viver na selva, deu para ela uma confiança que não é baseada na comparação. Because we overcome the difficulty, we survived. Porque eles superaram as dificuldades, porque eles sobreviveram. Yeah, we know we dealt with the difficulties. Eles sabem que eles lidaram com as dificuldades. Yeah. Yeah. So all in all, it all felt like a fantastic adventure. No final, tudo foi uma aventura. I guess that helped. Perguntas? I just want to check, how was with your family, your parents, none of your brothers and sisters, how was not communicating with them for so long? Oh, yeah. Ela perguntou como é que foi para ela não se comunicar, ter nenhum contato com a família, os pais, os irmãos. When my parents met Peter, Quando os meus pais conheceram o Peter, they were in such a shock that whatever happened after was okay. depois estava ok. Living in the wilderness, well, that's okay. Viver na floresta, tudo bem. Depois que eles conheceram o Peter, They found it very difficult because my mom is about the same age. eles acharam difícil, porque a mãe tem a mesma idade do Peter, dela. So it's not solved. Como foi isso? I keep them always separate. Eles são separados. But did you communicate with your family while you were in Yeah. So what I did is to write with pen and paper letters. Ela escrevia com a caneta, escrevia à mão umas cartas. And I just keep on writing endlessly E continuou escrevendo as cartas. about very personal things. Coisas muito pessoais. And then when we saw another hunter, Quando eles encontravam outro caçador, I quickly put an envelope, put it on the stamp and give it to him. aí ela levou envelope e selo, fechava e dava para essa pessoa enviar. And I asked him to post it in the post office at home. Pedia para ele enviar no correio. Yeah. And so when my parents opened the envelope, Quando os pais dela abriam a carta, o envelope, they could smell the smoke because everything smells of smoke. então sentia o cheiro da fumaça. Tudo cheirava fumaça. My hair, forever. My hair, clothing, everything. O cabelo, a roupa, tudo cheirava fumaça. Yeah. That wood smoke, right? It just goes in everything. Vai em tudo, fica em tudo. But you never got a reply from them. No, Uma resposta. Não tinha nenhum caçador também. they are in good health, and luckily I'm in a position that I don't need to worry about it. Eles têm saúde boa e ela acabou ficando numa situação que ela não precisava se preocupar com eles. But every 3 or 4 months, we have to go out for more rice and beans. Então, cada 3, 4 meses, eles tinham que ir até a cidade para comprar arroz e feijão. So then I used to go to the library and quickly check my email. Então, ela ia até a biblioteca para checar o e-mail. Yeah, so it's Checar os not e-mails. How did writing a book affect your life? Como que escrever um livro mudou a vida dela, afetou a vida dela?
Yeah, as I said before, our life ran from underneath the radar to in the spotlight. Eles saíram de uma vida assim, sem, Fora do radar. fora do radar para os holofotes. Yeah, and now I have to do public speaking. Agora ela tem que fazer palestra, falar com as pessoas, falar em público, And many interviews, muitas entrevistas. and it forces me to think, about deep things and may be able to express them. Então isso força ela a pensar sobre coisas mais profundas e poder comunicar essas coisas, esses pensamentos. Yeah, so it's great. More questions? Mais perguntas? So I'm curious, after your period of walks, when you did the Rwanda and then in Europe, how did it feel to then be in a house and be still in one place for so long after having just been walking and walking? Yeah. Como é que foi a experiência de estar de novo em um lugar, em uma casa, depois de ter tido esse período nômade? Yes, so we had to give up our nomad life also because Peter's health is not so good. He needs rest. Tivemos que abrir mão dessa vida nômade também porque o Peter não está em condição de saúde tão boa. Ele precisa de descanso. Bulgaria is beautiful because there's 4 seasons and it's like traveling but staying in the same place. E na Bulgária é bonito porque eles têm as 4 estações bem marcadas, então é como viajar no mesmo lugar. The best thing and the worst thing in my life happened in Bulgaria. A melhor e a pior coisa da vida dela aconteceu na Bulgária. Ai. A dog came. The most beautiful dog you've ever seen. O cachorro mais lindo que você já viu. She never barks. Ela nunca late. She's super sweet and comes sit next to Super you. doce, bem pertinho. It's like a baby. É como um bebê. And every mother knows, and me Toda mãe knows, sabe, e eu assim também. immediately I'm worried. Imediatamente ela ficou preocupada. She Tem uma might, preocupação agora. there's many bears in Bulgaria, she might get eaten. Tem muito urso lá, ela pode ser comida. She might get attacked by other dogs. Ela pode ser atacada por outros cachorros. I'm constantly worried. Agora ela está It's terrible. So right now we have a house sitter Agora eles têm uma pessoa que está cuidando da casa deles na Bulgária. and we have a telephone now. E eles têm um telefone. And this house sitter is sending videos. A cachorra da casa, ela manda vídeo. And Peter and I, we sitting there E eles ficam sentadinhos, né? O Peter assistindo. and watching, no joking, 5 times. 5 vezes o mesmo vídeo. A Peter está aqui no Brasil. Eles estão. Yeah, we have tried the song. Eles estão ficando na Praia do Sol, né? Mas oraram lá. Se instalaram. Subiram. Love it there. Yeah. Very good. Mais alguma pergunta? Não dá para levar sua cachorra para Nova Zelândia? Can you bring the dog to New Zealand? Oh no, we're living in Bulgaria. No, but you was in New Zealand for some time, but now you are back in Bulgaria. We're in Bulgaria. And then the dog came down. That was the end. We're never moving again. And when you decide to finish the traveling after these 7 years in the forest? Quando que eles decidiram parar essa viagem de 7 anos? When? Oh, Peter. Oh, wow. Why? Yeah, because Peter's health, he cannot travel and certainly not walk. This experience, and I think ela falou dessa aqui, porque after 7 years, right? It's New Zealand is a small island. If you're even walking, you go around in circles. Você fica dando volta. Yeah. É pequeno. So we've seen a lot of New Zealand. So we want to see Europe. E daí, como eles tinham percorrido toda a Nova Zelândia, eles resolveram ir para a Europa. And then in this trip in Europe, you discovered the health of Peter Bosman. Eles encontraram a casa na Bulgária, E a casa e eles viram que ele estava vai na Austrália. Wow. And now you're going to be in Brazil.
Now we're gonna live in Brazil. Stay forever and cry this all. It wasn't 4 o'clock. Bring her. Brazil is it is a little bit bigger than New Zealand, so you Yeah. can walking. So many things. Eu vou fazer uma pergunta para ela, que é, quando ela chegou no Brasil, quando a Miriam veio para cá, depois eu vou falar um pouquinho da editora que lançou o livro. Eu fiquei imaginando, porque a gente imagina assim, né? Você pega a serra, para subir a serra aqui de Ubatuba, você anda em umas praias mais afastadas, você fala, mas como é que entra num lugar desse e percorre? Porque é muito fechado, muito bicho, né? Bichos. Então, quando ela chegou aqui, eu falei, mas o que era que vocês andavam em barraca? Não tinha medo de cobra, de animais selvagens? E aí ela vai explicar como é que foi isso lá. I was telling them that when you arrived here, I was wondering being in the forest and wilderness in New Zealand was more or less like doing it here in Brazil. Oh no, it's a bit different. With all those animals and snakes and those bushes, you know, Yeah. the forest is really almost aqui. Yeah. In New Zealand is nothing. Não tem nada disso lá. New Zealand used to be a bird island. A Nova Zelândia era uma ilha só de aves. Then the English came E aí vieram os ingleses. and they brought with them something to eat. The goats, the deer, the pig, all for eating and hunting. Porque não tinha animais na Nova Zelândia, era só aves, só pássaros. Então, quando os ingleses foram para lá, eles levaram o que eles pudessem comer. Então foi alce, deer, goat, cabra, Of course not the snake. Of course not our crocodile. então, claro, não